Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. E também te convido a se tornar membro, porque você vai ter acesso a todos os vídeos de forma antecipada aqui no canal, tá legal? Então, vamos lá. A titulação é uma das maneiras mais importantes de se determinar com precisão a quantidade de uma substância na mistura ou a pureza de uma substância. O processo consiste em se gotejar uma solução em outra em aparelhagens adequadas até o final da reação, ou seja, uma mudança de cor, tá? Principalmente às vezes a gente coloca o indicador aí, o que a gente faz? A gente verifica a mudança de coloração, aí a gente sabe que é o ponto final da reação, tá? A seguir, temos um processo em que se determina a concentração de ferro com solução de íons cromato, CrO4 2-, tá? Então, nós temos aqui, ó, o dicromato de potássio, tá? Derivado do ácido crômico, mas a gente utiliza bastante dicromato. Ele se encontra aqui, ó, na bureta, tá certo? Aqui nós temos um Erlenmeyer com hidróxido de ferro 2. Lembrando que o ferro tem duas oxidações, ferro 2+ e ferro 3+. Tá certo? Então, aqui no Erlenmeyer. Outra coisa, pessoal, que eu quero que vocês prestem atenção. Tá vendo que aqui, ó, é um sal. Vamos considerar ele qual meio, qual o pH dele? pH neutro. Tá vendo que aqui, pessoal, a nossa solução que tá aqui no Erlenmeyer, ela é o quê? Ela é básica ou alcalina. Fica a dica aqui que a gente vai precisar dessa informação, tá certo? Então, vamos lá. Com base no exposto e sabendo-se que o ferro é oxidado, ou seja, perde elétrons, em meio básico, apesar de que ele também já está falando aqui, que é importante, e o íon cromato é reduzido, ou seja, ganha elétrons. A íon CrO2-, pedem-se. Então, temos 3 itens aqui para responder. O A, pessoal, ele vai perguntar ó, o nome dos aparelhos em que estão as soluções de dicromato e hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso, respectivamente. Então, nós temos, ó, no dicromato, bureta e o hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso, Erlenmeyer. Só isso, Então, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. Então, ó, vou escrever aqui embaixo para que a gente ganhe espaço ali. Então, ó, respectivamente, então nós temos a bureta com o dicromato. Dicromato não, desculpa, tá? Eu tô falando aqui de cromato, é cromato, tá? E o Erlenmeyer, que está o hidróxido de ferro 2. Tá legal? Então, ganhamos todos o espaço aqui. Então, vamos fazer a B aqui. Vou até fazer um pouquinho para cá, para que a gente literalmente ganhe espaço, tá bom? Ele vai perguntar o quê? Ó? B, a equação química balanceada das semi-reações de oxidação do hidróxido de ferro a hidróxido de ferro 3. Então, ele já está falando da onde ele está partindo e para onde ele está chegando. E de redução do íon cromato, tá, pessoal? Eu estava falando de cromato, mas é cromato, tá? Do cromato a íon CrO2-. E a C é a equação global. Então, a gente vai responder a B, consequentemente, a gente já responde a A. Então, é uma sequência da outra, tá certo? Então, aqui, o que a gente tem? O que nós temos que entender, pessoal? Nós temos que entender o quê? Montar aqui a reação química aqui simplificada. É exatamente isso daqui, não é? Ó, FeOH2, que está nos meus reagentes, ou seja, esse ferro é o que vai ser oxidado. Nós temos o íon cromato, tá vendo que ele tirou... Tá vendo que ele tirou o potássio? Porque o potássio ele é muito ionizado, tá? Ele fica muito dissociado. Então, por isso que quando a gente vem com cargas, a gente não trabalha com ele em relação a isso, porque ele se ioniza bastante. E o ferro foi oxidado a ferro, né? Hidróxido de ferro 3, mais o íon de crômio que foi reduzido aqui, tá certo? Pessoal, aqui nós temos uma coisinha. Então, eu vou escrever a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Quando eu escrever as duas,
eu vou falando as dicas e o que a gente tem que associar aqui, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer a de oxidação, porque já está falando do ferro aqui. Então vamos lá, oxidação. Oxidação, pessoal, tá? É o ferro. Vamos fazer aqui de azul, vai. Ó, é o ferro. Hidróxido de ferro 2, né? O ferro 2 se oxidando. Mas o que ele quer dizer, pessoal, quando ele se oxida? Eu vou deixar um espaço aqui, ó, para a gente ter essa noção. Um pouco aqui, ó. Quando ele se oxida, ele está acontecendo o quê? Ele está perdendo elétrons, não tá? Então deixa eu dar o espaço aqui, ó. Certo? Se está oxidando, ele está perdendo elétrons. Só que quando a gente tem isso, pessoal, a gente tem que ter uma noção. Tá vendo que eu tenho os elétrons aqui? Tenho os elétrons aqui, não tenho? Ou seja, eu tenho carga nos produtos, mas eu não tenho carga nos reagentes. Você viu que não tem, ó. As duas substâncias, elas não possuem cargas, é a molécula, tá bom? Só que aqui, pessoal, o que a gente tem que fazer? E o que é uma coisa bem interessante? Quando nós chegamos nessa parte, e uma coisa padrão que a gente pode tentar visualizar o máximo possível aqui, é o quê? Eu não tenho elétrons aqui, eu tenho carga negativa. Então, eu preciso, ó, para neutralizar em questão de cargas, para não ficar sobrando cargas por aí, eu tenho que fazer o balanceamento com uma carga contrária à negativa, que nada mais é a positiva. Então, nós vamos colocar aqui, pessoal, o H+, tá? Então, ó, para balancear as cargas. Então, tem uma coisa padrão aqui que a gente já vem resolvendo nos exercícios e a gente pode ter essa noção. Tá vendo que sempre onde eu tenho um elétron, a gente vai balancear com H+ nele? Por mais que a gente saiba o meio, tudo isso, mas a gente sempre tem que ficar ligado. Tá vendo que, ó, tem o elétron aqui. O H+ sempre vai vir onde está o elétron. É um padrão do balanceamento de semi-reação, tá? Se nós colocamos aqui, ó, o H+, obrigatoriamente temos que colocar o que aqui, pessoal? Água. Nós temos que fazer isso, não temos para onde fugir, tá certo? Não temos para onde fugir, pessoal. Então, sempre quando tem os elétrons, a gente vai colocar o H+ pro lado deles, tá? Até teve um exercício aqui que eu fiz direto com o OH, mas ali eu expliquei direitinho o que foi feito, o que a gente realmente mexeu ali. Então, a gente tem que ter essa noção. Onde está o elétron? Está no produto? Então o H+ vai para lá. Tá bom? E a água vai no sentido contrário. Se está no produto, vai para o reagente. Se está no reagente, vai para o produto. Tá bom? Então aqui, agora a gente vai balancear essa semi-reação, que é o que acontece. Tá? Então, ó. Um ferro, um ferro. Lembrem-se, primeiro balanceamos o oxigênio e depois o hidrogênio. Então nós temos, ó, 2 oxigênios, 3 oxigênios. 3 vezes 1, 3. Então, 3 oxigênios, tá tudo certo. 2 hidrogênios mais 2, 4. 3 hidrogênios mais 1, 4. Bateu. Então, a semi-reação 1 tá feita. Então, vou até colocar aqui, ó. Semi-reação 1 feita. Agora, faremos da redução. E qual é a da redução? Nada mais é que o crômio, certo? Então vamos fazer aqui, ó. Vou até mudar de cor, vamos fazer de roxo aqui para a gente mudar, né? Então, o cromato, o que ele fala? Se o ferro foi oxidado, elétrons no produto. Se o crômio, como ele está falando aqui, ele foi reduzido, os elétrons estão nos reagentes. Então a gente vai pegar exatamente e vai fazer isso daqui, não vai, ó? CrO4 2- mais os nossos elétrons, mas se os elétrons estão aqui, pessoal, eu obrigatoriamente tenho que colocar meu H+, tá? Então eu venho explicando várias coisas assim, então a gente tem essa noção exatamente aqui, tá legal? Então, ó, consequentemente, no meu produto eu vou ter o quê? Água, tá bom? Ele foi reduzido a CrO2-. Mas o quê? O que me sobra?
literalmente a nossa água, tá certo? Agora a gente vai fazer o quê? Balanceamento das cargas. Mas antes disso, a gente tem que balancear os elementos, tá? Então, ó, crômio 1, crômio 1. Então, tá certo a quantidade de crômio. Lembre-se, agora sempre é o oxigênio. O hidrogênio a gente deixa por último, tá certo? Então, vamos lá. Tá vendo que nós temos aqui, ó, 4 oxigênios. Nós temos 2 oxigênios aqui. Qual o número que eu preciso colocar aqui para ficar com 4? Então, eu coloco 2 aqui, não coloco? Ó. Então, ó, 2 vezes 1, 2. Então, 4 oxigênios. Beleza, bateu. Só que quantos hidrogênios eu tenho aqui no total? Eu não tenho 4. Então, eu vou ter que obrigatoriamente colocar 4 aqui. Então, eu tenho 4 cargas positivas. Tá certo? Lembre-se, de novo, onde eu coloco o elétron, eu coloco o H+. Tá legal? Então, a gente... Porque, sim, é confuso. Eu vi os exercícios que a gente... Fui explicando bem diferente, um pouquinho, mas sempre com calma. Isso aqui é um exemplo bem chato, tá, pessoal? De balanceamento de semi-reação. É bem chatinho mesmo. Então, ó, sempre onde eu tenho elétron, eu coloco o H+, tá bom? Só que agora a gente tem que verificar a quantidade de cargas. Tá vendo que nos produtos eu tenho apenas uma carga negativa? Então, nos meus reagentes tem que continuar essa carga negativa, tá? Tá vendo que eu tenho 2 cargas negativas aqui no cromato e uma carga aqui no elétron? Só que eu tenho o total de quanto aqui? Eu não tenho 4 cargas positivas? Se eu tenho 4 cargas positivas, eu tenho que ter um total de 5 cargas negativas aqui para ficar com uma negativa, não é? Então, se eu colocar um 3 aqui, pessoal, ó, 2 cargas negativas mais 3 cargas negativas, 5 cargas negativas. Com 4 cargas positivas, uma carga negativa desse lado e outra desse lado aqui. Tá legal? Então, nós fizemos o quê? Fizemos a nossa semi-equação 2. Agora, a gente vai responder a C, que é o quê? A equação global, ou seja, a soma das duas. Aqui, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque qual o meio que ele fala? É um meio básico. Se o meio é básico, tem que ter OH-, tá? A gente não pode esquecer. Então, quando nós montarmos a equação global, nós colocaremos os OH- que for necessário. Mas lembre-se, se eu colocar OH- no reagente, eu também tenho que colocar no produto. Não podemos nos esquecer disso, tá? Então, vamos fazer aqui com outra cor. Então, eu tenho a reação 1, a semi-equação 1, que é o quê? Fe, OH2, mais água, formando o Fe, OH3, mais um elétron, que é o que precisou, mais um H+. Na nossa semi-equação 2, pessoal, nós temos o quê? O cromato, 2-, mais 3 elétrons. A gente já pode perceber que não temos a quantidade de elétrons iguais, tanto no reagente quanto no produto. Lembrando que a gente vai somar essas duas semi-reações. O que acontece aqui, ó? Então, nós temos o CrO2- mais 2 águas. Em relação à quantidade de elétrons, pessoal, tá vendo que nós temos 3 aqui na reação 2 e 1 na reação 1? O que a gente vai ter que fazer com a reação 1? Multiplicar por 3. Porque a gente vai ter que cancelar os elétrons. Então, se eu coloco 3 em tudo, vai ficar aqui, ó, 3, 3, 3, 3 e 3. 3 elétrons nos reagentes, 3 elétrons no produto. Cortou. Só que tem outra coisa que a gente pode cortar. Quer dizer, mais 2 substâncias aqui, que a gente não pode esquecer. Tá vendo que eu tenho 3H+ agora aqui, pessoal? Quantos H+ eu tenho aqui? Eu tenho 4. Então, ó, corto os 3H+ e corto literalmente 4. Ficou H+. Ficando H+, fechou. H+ e já era. Tá bom? Agora aqui nós temos o que, ó? 3 águas e 2 águas.
Tá vendo que nós temos 3 águas nos reagentes e 2 águas aqui no produto? Mesmo esquema, ó. Cortei e corto 3. Me sobrou uma água só aqui, não sobrou? Então, vamos somar. Somando. Deixa eu puxar aqui uma reta. Ficou o quê? Então, ó. Tudo que for reagente, a gente vai somar e deixar lá nos reagentes. Não vai ficar assim, ó. 3FeOH2 mais CrO4 2- mais água e mais o H+, tá certo? Ficou, não ficou? Ótimo. Me sobrou nos produtos 3FeOH3 mais o nosso CrO4 menos. Tá bom? Sobrando isso, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Lembre-se, o meio é básico. Nós vamos ter que colocar o OH- nos dois lados, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Eu vou escrever até aqui de preto, ó, por quê? Tá vendo que eu tenho apenas um H+? Se vocês lerem toda a teoria, vai falar, você tem que neutralizar. Se for no meio alcalino, você tem que neutralizar o H+. Tá? Como que você neutraliza o H+? Com OH-. Quantos H+ eu tenho aqui? Eu não tenho apenas um? Então, eu vou colocar, ó, um OH-. Então, aqui, pessoal, eu formei o quê? Eu formei uma água. Não formei? Ou seja, se eu tenho uma água aqui, ó, vou até colocar de preto para dar essa diferenciação. Tá vendo que eu tenho esse OH- formou uma água aqui, com mais essa uma água, eu vou ter 2 águas. Consequentemente, eu trago outro OH- para cá, certo? Então, vamos fazer essa soma agora. Vai ficar como a nossa equação final? Vou até puxar um pouco mais para cá, que vai dar mais espaço, né? Então, ó, 3Fe mais CrO4 2- mais quantas águas? Tá vendo que eu tenho aqui, ó, uma água e uma água? Eu vou ter um total de 2 águas. 3 águas, ó, 3 hidróxido de ferro mais CrO4 não, desculpa pessoal, é CrO2, tá? CrO2, olha lá, tá vendo? É tanta carga, tanta coisa que a gente acaba esquecendo, né? Mas vamos lá. Mais OH-. Essa é a nossa equação global. Por quê? Não podem se esquecer. O meio é básico. E quando ele especifica o meio, a gente tem que ter essa noção. Tá bom? Então, por isso que eu fiz desse jeito. Você vai ver que, mas você no outro respondeu um pouco diferente, porque eu já fui direto e reto ao ponto. Tá legal? Para que a gente balanceie de uma forma direta. São exercícios que demandam muito tempo, pessoal. É um saco. Sim, eu sei, tá? Então, sem mais delongas, se você tiver com dúvida, pessoal, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu tiro a dúvida de vocês. Se chegou até aqui, ó, também, ó, hashtag balanceamento por Nox ou hashtag exatamente. Não se esqueça de ser membro também para ter acesso antecipado a tudo. Eu estou montando um monte de arquivo aqui para começar a gravar. Vou começar a disponibilizar bastante vídeo para vocês aqui para membro, tá certo? E claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube divulga cada vez mais o canal, tá certo? Isso ajuda muito aqui em nós. Muito obrigado. Se vocês quiserem que eu grave outra coisa diferente, coloca aí nos comentários também. Uma aula, uma dica, uma curiosidade, um shorts, seja o que for do mundo da ciência, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já verifico a viabilidade para começar a gravar para vocês. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!